Eu conheci o Ítalo Mudado exatamente debaixo desse palco aqui do Teatro Marília, onde funcionava o Teatro Escola da Cruz Vermelha, que na época era dirigido pela Priscila Freire. E o Ítalo Mudado foi um dos meus professores, sem demérito de qualquer um dos outros professores, que eram também fabulosos, né? A Priscila Freire, inclusive, era minha professora de jogos dramáticos. Tinha o Roberto Fabel, o Márcio Machado, Lúcia Couto, Evandro Queiroga e o Ítalo Mudado, que ele que estava encarregado de fazer o espetáculo de formatura da gente, né? Então, éramos uma turma de jovens, né? Na época eu trabalhava na Economiza e eu já tinha tentado fazer o curso de teatro com o Ronaldo Boschi, mas aí ele não me aceitou porque o meu horário de trabalho na Economiza não combinava com o horário do curso dele e tal, então eu fui procurar o TESC e eu tive a sorte, tremenda sorte, de encontrar com o Ítalo Mudado. Ele era uma pessoa, ele é uma pessoa que, assim, é porque tem coisa que não tem data, não tem tempo, porque elas são presentes, né, na vida da gente inteira. O Ítalo teve essa, não sei se é uma função, mas ele está presente até hoje na vida de uma geração, né? Ele está presente na formação do nosso pensamento, ele está presente na nossa formação, na nossa capacitação artística, né? Na nossa forma de ver o mundo, de, de encarar a vida, né? O Ítalo era um debochado. Que sentido? O Ítalo era um debochado. Tanto é que os preferidos dele eram os comediógrafos, né? E ele gostava muito de Martins Pena, já mais da modernidade. Mas o Ítalo ele levava a vida muito pelo lado cômico das ações humanas, né? E eu acho que o que ele deixou muito no coração de todos nós foi essa capacidade da gente ver o ridículo, às vezes, dos nossos próprios atos, né? Ver o quanto é ridículo, às vezes, a gente ficar firmando posições que, às vezes, são imitadas, não são nossas, né? O Ítalo, ele tinha lá suas posições políticas quando era estudante e tudo mais, continuava tendo, logicamente, mas, assim, ele está também nessa maneira da gente ver o mundo, absorver os fatos políticos, sociais, todos que estavam acontecendo na época também, em comparação à dramaturgia, né? A gente ficava percebendo aquilo ali, mas assim, o Ítalo, ele não fazia proselitismo nenhum. Ele não queria trazer ninguém para o lado dele. Eu acho que o que ficou muito gravado no coração de todo mundo é que o Ítalo fez despertar em cada um a sua própria essência, sem nenhuma pretensão. Ele fez com que cada um se conhecesse. E às vezes, quando ficava alguém debatendo política, e um falando como se fosse um de um lado, um de um time, outro do outro time, essas coisas todas, ele ficava. Gente, são todos filhos da puta. Não tem esse negócio, são todos filhos da puta. Então, assim, a gente às vezes até assustava, mas por quê, né? Aí a gente ia absorvendo os fatos que a gente vivia naquela época, ia pensando e ia comparando as coisas e cada um foi formando o seu senso crítico, mas sem diminuir o outro. E nós aprendemos que todo mundo, por mais ignorante que pudesse parecer,
né? Essa pessoa tinha uma contribuição a dar, né? E ele acolhia as pessoas, mas falando na cara da pessoa tudo, com a maior franqueza do mundo. Ele falava, ser um perdido, né? Qualquer coisa assim, mas com um carinho tão grande que a pessoa morria de rir de si mesma e, e aquilo virava uma conversa gostosa e a pessoa ia tendo uma liberdade de pensamento. É como se o Ítalo ele abrisse o caminho da consciência de cada pessoa. É engraçado que o Ítalo se dizia ateu, mas eu nunca vi ninguém tão pleno de energia divina. Ele recebia, ele acolhia, ele cuidava, né? Eu lembro que uma vez aconteceu uma coisa, um fato aí comigo, era de tarde, não tinha esse negócio da gente marcar visita, né? Hoje em dia não pode chegar na casa de ninguém de surpresa, porque senão é capaz de você chamar a polícia para você. Mas o Ítalo, ele estava à disposição. Aconteceu um fato aí comigo, né, da minha vida amorosa e tal. Era de tarde, eu só sei que eu fiquei, eu era uma menina, né? E eu fiquei desesperada e é como se eu fosse para a casa da minha família, do meu pai. Eu corri para a casa do Ítalo, sem nem perguntar nada. Eu comecei a chorar com aquele negócio, comecei a chorar e bati lá no Ítalo. Aí ele, Madalena? Aí pronto, já abracei ele. Aconteceu isso, isso, isso. Vem cá. Aí me levou, tal. Aí já sentava a gente lá ele tinha a gente chamava do nosso barraco, né? Ele tinha a casa dele na frente e tinha uns cômodos atrás, assim, anexados ao lote dele lá. Então, tinha um principal que a gente sempre se encontrava. Ele me levou, me encostou lá no sofá, conversou comigo e tal. Aí eu esqueci do que estava me apoquentando tanto e fiquei tranquila. E logo depois também eu tive o meu filho Igor, né? O Igor assim, foi um capítulo bem assim, difícil na minha vida e acho que é até hoje. Ele tem 40 anos, o Igor. E logo que o Igor nasceu, eu estava sozinha. E aí o Ítalo, uma vez, ele até me ajudou muito. Ele me ajudou me apoiando e me ajudou financeiramente mesmo. Ele não era rico nem nada, mas assim, ele me ajudou. Eu estava sem nada em casa, né? Aliás, desde que eu tomei a decisão de tomar o rumo da carreira artística, a minha vida, não sei que portal é esse que se abriu, mas foi muita dificuldade na minha vida mesmo, muita. E já faz 43 anos isso, né? Esse ano faz 43 anos que eu conheci o Ítalo e que eu entrei, que eu abracei a atividade artística. Mas assim, a presença do Ítalo nesses primeiros anos foi decisivo para eu saber do meu próprio potencial como atriz. Porque ele resolveu montar o Édipo Rei e eu não sabia que era o primeiro contato com o Édipo Rei na carreira de direção do Ítalo. E éramos todos novinhos. E para fazer a Jocasta precisava de uma certa densidade, assim, porque né, ela já era uma mulher de mais de 50 anos. E eu tinha 21, acho que era. Aí o Ítalo mandou todo mundo fazer leitura, e ele era muito rigoroso nessa época, muito rigoroso. Eu acho que todo mundo aprendia a falar quando fazia um espetáculo com o Ítalo. Aprendia o vernáculo mesmo, a gente aprendia, né, a não cortar os finais das palavras. E aí ele
mandou todo mundo ler e tal, e pôs umas 3 colegas para poder, eu e mais umas 3 colegas para poder ler o texto da Jocasta e tudo mais. E é porque tinha uma colega que era mais velha do que eu, né, e tal, então assim, tudo indicava que ia ser ela que ia fazer. Mas aí no final o Ítalo me escolheu para fazer a Jocasta. Eu fiquei num enlevo, eu fiquei tão feliz, né? Outro dia até falava numa entrevista que a gente, nessa época, a gente tinha uma humilde alegria de fazer teatro. A gente se encontrava, eu aqui embaixo, no palco aqui, quando entrava, subia no palco, era um teatro muito simples, né? Com aquela vestimenta preta assim, de cena. Era uma luz que acendia no peito da gente, que a gente se sentia pleno de fazer aquilo ali. Era um espaço pequenininho, ninguém, né? Não tinha ninguém fazendo, né? Apologia à fama. Não tinha ninguém falando que a gente ia ser famoso porque estava fazendo um curso de teatro. Não tinha ninguém preparando famosidades. Ali era um compromisso com formar mesmo atores, capacitar atores, né? E o Ítalo com aquele cuidado todo. E quando ele me escolheu para fazer a Jocasta, eu me senti humildemente muito feliz, muito feliz. Porque era como se o Ítalo estivesse me apresentando para mim mesma, do que eu podia fazer no teatro. E eu fiquei muito feliz também, porque eu às vezes falava o texto e ele não me corrigia. Eu ficava assim, esperando ele falar alguma coisa, e assim, isso ia me deixando cada vez mais feliz. Feliz porque eu fico com vontade de chorar. Ô padrinho, não vai chorar não, filho. Olha, ele era tudo muito simples. A técnica dele de trabalho era cobrar para que a coisa ficasse do jeito que precisava de ficar, né? Eu lembro dele ensaiando o coro, por exemplo. Ele corrigia 1000 vezes a fala de cada um do coro, né? E coro, né? Podia deixar para lá porque era coro. Eu já vi muita gente fazer isso, mas assim, ele cuidava de cada ator do coro e cada um sabia do seu valor ali, na posição que ocupava, né? Ele com esse espetáculo, a gente aprendeu o valor de cada função no espetáculo, né? A gente aprendeu a incidência da luz em cima da cena, né? A gente aprendeu a valorizar, como eu já falei, as palavras no espetáculo. A gente começou a aprender sobre figurino e adereço. Aí ele me deu esse anel da Jocasta. É a única peça de cenário que eu tenho até hoje, que tem 43 anos, que foi do meu primeiro espetáculo. E foi o espetáculo que o Alexandre Cola começou também, ele deu a oportunidade para o Cola para fazer o cenário e o figurino, mas acontece que o Cola desenhou, né, o cenário e o figurino. E eu fiz a minha roupa, né? Eu tinha máquina de costura e eu fiz a roupa da Jocasta do jeito que ele pediu, né? Porque como era um espetáculo de escola, né? Então assim, cada um cuidava do seu figurino, né? Então, seguindo o desenho do Alexandre Cola, eu fiz esse figurino, tinha uma capa verde assim, do jeito que está aí nas fotos. As fotos são preto e branca, mas era uma capa verde, um vestido branco, né? Tipo grego mesmo, muito simples, mas eu que fiz. Eu entrei em cena feliz da vida porque
além de tudo, a gente tinha contribuído, né? E eu fazia minha maquiagem também, uma maquiagem grega, muito bonita e tal. E naquela época a cara da gente lisinha, né? De 20 e poucos anos, a maquiagem vinha e assentava perfeitamente. Então, assim, e aí chegou a estreia e tal, e aí na estreia eu fiquei mais feliz ainda, porque o pessoal chegou e falou assim, gostamos muito, que beleza, parabéns e tal, mas você é a única veterana do grupo, né? Eu fiquei assim, veterana? Eu até fui no dicionário para procurar o que era veterano. Falei, gente, eu veterana? Aí depois eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, puxa vida, está parecendo que eu sou experiente. Mas isso tudo era o Ítalo que conseguia. Né? Claro que eu não vou desprezar o talento que eu possa ter também, mas assim, e o Ítalo fez de mim uma Jocasta, meu primeiro espetáculo, e fez com que eu fizesse muito dignamente. Né? Eu era uma menina, mas eu fiz a Jocasta. Eu fiz e senti a Jocasta, porque uma coisa que o Ítalo também me fez aprender é que em teatro a gente não representa. Eu estou vendo ele falar com aquele bocão dele. Ele não representa, a gente é. Se você não for, então você não faz a plateia acreditar. Né? Você tem que ser. E eu sou muito agradecida por ele ter me dado esse primeiro papel, meu primeiro papel ser de uma protagonista tão importante, tão densa, e que me ensinou tanto. Né? E foi aqui, debaixo desse palco. Mas assim, aí o Ítalo, pela vida, ele foi o padrinho do meu filho, né? Aí depois a gente foi se distanciando um pouco, mas depois eu mesma que chamei o Ítalo de novo quando eu assumi o Sindicato dos Artistas, em 1992. Eu entro no sindicato num contexto muito complicado, muito difícil. Eu lembro de mim neste palco aqui. Aí nascia minha filha. Eu tinha o Igor e aí nascia a Roberta, minha filha. Eu lembro de eu em cima desse palco aqui do Teatro Marília fazendo assembleia até 3 horas da manhã, sozinha, e dando de mamar minha filha. E eu dirigindo a assembleia, dando mamar para uma plateia ávida por definir os destinos aqui do próprio Teatro Marília. Mas aí assumi o sindicato nessa situação tão complicada, difícil. Aí a gente já se reunia com os outros sindicatos do Brasil inteiro e eu precisava fazer o mais dignamente possível os exames de capacitação do Sindicato dos Artistas. E, assim, eu estava sem dinheiro, sem muita coisa que eu precisava para poder dar um pouco de consistência para essa banca de capacitação, mas nem por isso desistindo de fazer da melhor maneira possível. Então, liguei para o Ítalo, falei, Ítalo, estou precisando de você muito, me ajuda. Só você que pode me ajudar a compor uma banca de capacitação profissional e que fale de história do teatro com a consistência que tem que ter e que as pessoas te vejam, para que você passe para elas o mesmo que passou para tanta gente, para mim também, né? Então, Ítalo, Madalena, bobagem, Madalena, isso é mesma farsa. Não, não faço não, Ítalo, me ajuda, eu preciso de você, eu não tenho ainda nenhuma didática para poder propor a prova de capacitação, né, na área de história do teatro e tudo mais, me ajuda. Ele, então tá. Aí ele foi lá para o sindicato, sentou comigo
Eu tenho lá no sindicato tudo escrito com a mão mesmo. Ele não usava computador, essas coisas, né? Ele não é dessa época. Ele escrevia tudo à mão, ele indicava as obras, ele indicava 6 obras a serem lidas pelos candidatos ao exame de capacitação profissional. E dessas 6 obras as pessoas liam e ele dava uma prova escrita. E ele também dava palestra. Ele dava uma palestra sobre história do teatro e as pessoas em seguida faziam a prova. E nisso aí ele ficou 20 anos me ajudando. Foram 20 anos que o Ítalo andou pelo interior, né? A meu convite, ele ia na frente, dava a palestra de história do teatro e a prova escrita. E com isso, eu acho que eu consegui pulverizar o Ítalo pelo interior, sabe? Muita gente também no interior tinha a mesma sensação que a gente tinha toda vez que a gente tinha contato com o Ítalo, que ele era um poço de cultura, de sabedoria. E uma coisa muito importante, ele fazia as pessoas realmente amarem o teatro. Ele fazia com que as pessoas, quem ficava ali é porque gostava de fazer. Porque ele falava com aquele jeito dele, é uma merda. Assim, dá muito trabalho, muito trabalho. Ele já falava de uma vez porque quem não queria já saía fora. Né? E assim, nessa forma dele tratar o teatro e demonstrar e falar da história do teatro com tanto carinho, isso aí até no interior também ele sensibilizou muita gente, muita gente. Até hoje, quando eu passo por aí, aliás, tem um ano que a gente não viaja, né? Mas toda cidade do interior que o Ítalo passou, ele deixou boas lembranças, né? E eu estava, inclusive, em Uberlândia, quando o Ítalo veio a falecer. Aí foi assim, porque eu vi que ele estava mal, né? Eu tinha ido visitá-lo antes dele ir para o hospital pela última vez. E assim, a casa do Ítalo já não era mais aquela casa. A Ofélia, a irmã dele, porque era o Gavino mudado, o Ítalo mudado, a Ofélia mudado e o Elcio mudado. Eram 4 que sobraram ali na casa, né? Os irmãos casaram, mudaram e tudo mais, e aquela casa ali abrigava essas 4 pessoas. O Gavino foi embora primeiro, depois ficou o Ítalo, a Ofélia e o Elcio. O Elcio tomou conta da Ofélia muitos anos e tal, mas a Ofélia é engraçado que ela parecia a mãe da casa, né? Ela que cuidava do Ítalo, cuidava do Elcio e tudo mais. E era uma casa tão acolhedora, a gente chegava lá, sempre tinha uma mesa posta, com pão de queijo, com broa, bolo, cafezinho, leite. Sempre tinha uma mesa posta, parecia mesa de paróquia do interior, sabe? Bom, a casa do Ítalo era a coisa mais acolhedora que alguém já pôde conhecer nessa turma da época. Sempre tinha lá pão de queijo, bolo, broa, queijo, café com leite, suco. Ele sempre deixava aquela mesa posta como o próprio coração dele. O coração do Ítalo era uma mesa posta, né? Para qualquer um que chegasse. E eu acho que nessa época, eu acho que foi acho que foi a coisa mais acolhedora que alguém já pôde sentir na vida. Acho que essa turma todinha, tanto esse pessoal mais antigo, né, de antes do TESC, né,
no TESC, mesmo quando acabou o TESC, né, ele veio com o Grupo Mineiro de Comédia, depois veio o Intervalo e tal, mas assim, eu acho que essa turma toda passou por esses momentos e que foram transformadores na vida de cada um, né? Eu estava falando dos exames de capacitação profissional e com o fato dele ter ficado muito doente, né? O Ítalo era um homem alto, vistoso, aquele vozeirão e tal, muito vigoroso. E eu acho que o que mais divertia ele era as escapadas aos botecos com a turma, né? Depois dos espetáculos, depois dos ensaios e tudo mais, e tomando vodka. Eu lembro que ele tomava muita vodka. Nunca vi o Ítalo tonto na vida. Nunca. Podia ter tomado uma garrafa de vodka que ele estava do mesmo jeito. Ele podia ter ficado mais alegre, mas ele não deixava de ser o Ítalo, ele era o Ítalo. E aí quando ele já estava doente, eu lembro da última vez que eu o vi com vida, eu fui no Hospital Veracruz, eu acho que era o Vaninho que estava lá tomando conta dele. E aí eu cheguei no hospital, então assim, quando os meus olhos pousaram naquela figura, ele estava emagrecido, estava muito abatido. E ele estava em pé, assim, de fralda. Né? Mas assim, era o Ítalo. Era o Ítalo. De qualquer jeito era o Ítalo. Aí ele falou do mesmo jeito que ele falava sempre comigo. Madalena! Ai, oi, padrinho. Eita, padrinho, o que você está fazendo em pé aí? Ele falou, não, eu tô... O Vaninho tá trocando a minha cama aqui. Aí ele estava segurando na cama, deitou, eu fiquei lá com ele um tempo. E falei com ele, né, do que seria dos exames de capacitação profissional se ele não pudesse fazer, porque ele já tinha até começado, ele já tinha deixado escrito, já ia ter exame de capacitação em Uberlândia, ele já tinha deixado tudo escrito. Né, os livros, tinha deixado as questões da prova. Eu lembro que ele ligava para o sindicato e passava as questões para a Beth, pelo telefone. E a Beth às vezes custava entender o nome dos livros que ele queria passar e tal. Mas assim, nessa ocasião ele já tinha deixado tudo pronto e tudo mais. Aí eu viajei para Uberlândia, fui lá dar a banca, aplicar a banca de capacitação, eu dava uma palestra antes e tal, só que dessa vez ele não teve a oportunidade de dar a palestra sobre história do teatro. E aí eu lembro que eu liguei para ele, aí falei, como é que você tá? Como é que você tá, Ítalo? Tô bom, não. Eu falei, puxa vida, mas trata de ficar, porque eu preciso de você. Aí ele, olha, Madalena, você dá conta sozinha. Eu falei, quem falou isso, Ítalo? Eu posso dar um jeito, mas dar conta igual você faz, eu nunca vou dar conta, não. Ele falou assim, mas olha, você vai fazer do seu jeito. Pode ficar tranquila. Você vai fazer do seu jeito. Mas ele falava assim, com uma tranquilidade. Ele falava mesmo, eu vou embora, vou morrer mesmo, e você dá seu jeito. Né? Mas ele falava de um jeito que deixava a gente tão tranquila, assim. E assim foi a despedida do Ítalo. Né? Aí acho que foi uns 3 dias, eu fiquei lá em Uberlândia acho que de segunda a sexta, uma coisa assim, eu não estou lembrado do período que eu fiquei lá, mas só sei que no final eu já recebi a notícia que ele já tinha falecido. E aí eu já estava indo embora, eu ainda peguei o velório e tudo mais, ele de óculos, deitadinho no caixão de óculos, os meninos fizeram questão de colocar o óculos nele. E assim, ele falava muito, eu esqueço, eu não sei se era do Mário Quintana isso, não lembro, que ele fez da nossa vida
momentos de beleza. Ele fez o momento que ele me escolheu para fazer a Jocasta e me deu todas as condições, me direcionou de uma forma que eu fiz com êxito e tudo mais. Eu acho que foi o tal momento de beleza que ele vive falando, que o momento de beleza é uma alegria para a vida inteira, né? Para toda a existência. E eu acho que o Ítalo, na vida de cada um de nós que o conhecemos, ele continua sendo esse momento de beleza, que continua sendo essa alegria para sempre, para todos nós que o conhecemos. Eu acho que o maior legado que o Ítalo deixa para todos nós que o conhecemos, cada um do seu jeito, né? Cada um com o seu entendimento do que ele ensinava, do que ele transmitia, né? Mas eu acho que o principal foi o amor pelo teatro e a seriedade quando você se envolve com uma atividade artística e quando você abraça um espetáculo e tira desse espetáculo o sentido que ele quer ter, o que ele apresenta, né? Ele deixou um gosto por estudar, né? Estudar essas personagens, respeitar essas personagens. Aí eu aprendi que é a personagem. Ele falava na cabeça da gente, não é o personagem, personagem vem de personar. Então é a personagem. Então, assim, são coisas que ficam gravadas na cabeça da gente. São coisas simples, mas que significam uma vida inteira, sabe? Então, esse respeito por quem a gente está vivendo, né? Por esta personagem, é tudo. Define o que esse trabalho significa, o que ele quer dizer, qual a mensagem que ele está passando. E que vai chegar para a plateia, para quem assiste, também da maneira que essa plateia souber enxergar, né? O teatro não é impositivo, a arte não é impositiva, né? A arte fala com você do jeito que você é, né? Sem forçar barras, sem fazer nenhum proselitismo de nada. Você simplesmente faz seu trabalho e entrega para a plateia, e a plateia recebe ou não, mas está tudo bem, assim também. Então, assim, nós todos somos muito privilegiados de ter passado pelas mãos do Ítalo Mudado. E por causa do Ítalo, como eu já disse, esse momento de beleza que ele nos proporcionou continua sendo uma alegria para nós todos, eternamente. Olha, eu tive a felicidade de ter o Ítalo na plateia em todos os espetáculos que eu fiz, até 2011. Então, assim, tudo, a opinião do Ítalo, para mim, era o que eu mais queria depois de um espetáculo. E quando ele assistiu, por exemplo, O Tempo e os Conways, direção do Wilson de Oliveira, onde eu fazia a mãe, né? Ele veio me comentar, que beleza! Nossa, mas eu ficava numa alegria quando o Ítalo demonstrava que gostou realmente, que foi tocado por aquilo ali. O espetáculo todo era uma beleza, eu tinha colegas fabulosos, e a direção nada mais nada menos do que o Wilson de Oliveira, cenário do Raul Belém Machado. Foi um espetáculo maravilhoso. E depois, logo depois do Édipo, o Rei, eu fiz Hoje é Dia de Rock, de José Vicente, com direção da própria Priscila, e foi mais um espetáculo de formatura também. Foi 2 meses depois do Édipo.
né? Nós ficamos em temporada um pouquinho, uns 15 dias, e depois nós já partimos para um outro espetáculo. Hoje é Dia de Rock, onde eu fazia também a mãe da turma, né? Hoje é Dia de Rock do Zé Vicente. E assim, eu ficava assim, falei, gente, mas onde é que esse povo enxerga que eu tenho que fazer a mãe de todo mundo, né? Que coisa. Mas depois eu fiquei muito agradecida por isso e essas escolhas que faziam de papéis para mim me direcionaram muito durante toda a minha vida, nesses 43 anos. Né? Depois eu fiz a Prostituta Respeitosa também, neste palco, direção de Julie Mackenzie. Ganhei prêmio de melhor atriz nesse ano, o prêmio da Amparc na época. E tudo com as bênçãos do Ítalo. Quando eu via que ele estava na plateia, eu ficava feliz da vida, porque eu sabia que eu ia ter uma opinião muito qualificada depois do espetáculo. Eu fiz vários espetáculos, acho que eu nem vou lembrar, fiz Entre Quatro Paredes, do Sartre, em 2 montagens, uma direção do Carl Schumacher, que foi uma montagem clássica, outra com direção do Miguel Rezende, também aqui. Foi o teatro que eu mais trabalhei, foi aqui, nesse palco. A direção do Miguel Rezende, Dentro de Quatro Paredes, foi um negócio meio underground, assim, tal. A gente trabalhava com sombras, era meio sombrio o espetáculo, assim. Eu vestia só uma túnica preta, assim, tal. Então era bem interessante. Mas foram espetáculos muito gratificantes. Eu fazia Inês Serrano, que era uma homossexual que trabalhava nos Correios e que tinha suicidado. A Estelle, que era uma ninfomaníaca, o Garçom, que era um desertor de guerra. Então eram espetáculos que compensavam muito o artista. Né? E a gente, como artista, precisava oferecer muito também a esses textos para que eles, né, tivessem o respeito necessário para que eles acontecessem e transmitissem. Fiz muitos espetáculos infantis também. Fiz filme, fiz série, mas tudo aqui em Belo Horizonte. Eu nunca fiz nada de televisão fora daqui, não. Mas foi uma vida de 43 anos que me deu muita alegria, muita satisfação de chegar até as últimas consequências desta escolha, né? E depois que o Ítalo foi embora, eu fiquei, né, sozinha para fazer o exame de capacitação profissional e graças a Deus eu levo isso já há 10 anos sem ele. Né? Eu diminuí o número de livros, né? A prova não é mais escrita porque depois com o tempo também a gente vai avaliando, né? Reavaliando e tal, os resultados e tudo mais. Aprendi também isso com ele, de ir ajustando as coisas conforme os resultados, observando. Então passei para 3 livros só e agora nós não temos prova escrita, nós temos um seminário. A gente conversa sobre as obras, né, que a gente indica. E eu confesso que até hoje eu revisito a lista inteira que o Ítalo deixou, né, e vou reindicando as obras também, vou introduzindo coisas novas também, né? Às vezes eu homenageio dramaturgos nossos, né? Eu já tive Valdir de Luna Carneiro, já tive muita gente daqui mesmo, já tive Sérgio Abrita, o Rogério Falabella, texto do Rogério Falabella. Então, assim, a gente vai diversificando, né? E sempre procurando estimular o pensamento de quem está querendo ser ator, né? Falando da importância da palavra, da leitura, do entendimento do texto e tudo mais. Quer dizer, foi isso que o Ítalo Mudado deixou em mim e deixou em todo mundo que o conheceu, né?
essa, essa grande responsabilidade com qualquer texto que a gente se propõe a encenar. Da generosidade dele, da forma como ele recepcionava as pessoas, como ele cuidava das pessoas, a forma como ele estimulava as pessoas a serem elas mesmas, a buscar o melhor que elas tinham dentro delas. Como eu falei também, ele era muito debochado, mas ele buscava que você mesmo descobrisse como é que estava impactando o seu comportamento, né? Às vezes a pessoa estava morrendo de chorar por alguma coisa e o Ítalo começava a conversar e tal. Ele não estava nem conversando com a pessoa, ele não estava resolvendo o problema da pessoa, a pessoa simplesmente se curava. O Ítalo curou muita gente, sabe? Eu estou falando, curou a alma de muita gente. Eu acho que o Ítalo salvou muita gente, sabe? Salvou muita gente da delinquência mesmo, sabe? Tinha muita gente perdida que chegava e daí a pouco estava trabalhando com o Ítalo, estava discutindo texto, né? Então, assim, o Ítalo parecia sei lá, um emissário aqui na Terra para poder resgatar as pessoas e mostrar para elas o melhor delas mesmas. Mas olha, sem nenhuma intenção de nada. O Ítalo não tinha pose, o Ítalo não era pretensioso, o Ítalo era simples, simples, simples. Ele era professor da Faculdade de Letras, né, da Escola de Filosofia, mas o Ítalo não era empoado. Ele não fazia questão de usar um vocabulário na convivência, assim. Ele não usava um vocabulário rebuscado, né? Ele não fazia questão de mostrar a inteligência dele, a cultura dele. Isso saía. Era comum e natural nele, né? O objetivo dele não era mostrar-se, mas como um bom professor, ele estava sempre lecionando, até na mesa do boteco. Olha, quem agradece muito, mas muito, sou eu. Eu acho que eu nunca tive, a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar da importância do Ítalo na minha vida e agradecer onde ele estiver, sabe, essa responsabilidade que ele me deu de levar muito a sério a escolha pelo teatro. Ele falava que ele era um amador, né? Mas ele era amador porque ele não vivia disso. Ele não se dedicou apenas ao teatro. Ele falava que ele era um amador e ele preferia trabalhar com amadores, né? Gente que tinha outras... Era bancário, era dentista, advogado, era gente de tudo enquanto é jeito. Depois aqui também, né? Eu tô aqui. Ó, que doideira. Conheci o Ítalo aqui de baixo. Mas então, o Ítalo sempre falava que ele é um amador e ele ia sempre fazer teatro amador. Teatro amador significa o quê? Ele fazia teatro com pessoas que ainda não se dedicavam inteiramente ao teatro. Eles não tinham resolvido ser profissionais do teatro. Mais profissional do que o Ítalo eu nunca conheci. Mas assim, sem demérito dos outros, logicamente, o Ítalo era o Ítalo. Mas trabalhavam com ele pessoas que tinham outras atividades. Era até um sacrifício para arrumar horário para ensaiar, né? Porque cada um trabalhava num horário, tinha um outro compromisso e tal. Ele preferia trabalhar com essas pessoas, porque ele tinha o máximo respeito pela profissão, né? Tanto é que ele teve comigo acho que foi mais de 20 anos lá no sindicato, justamente se dedicando àqueles que estavam se candidatando a serem atores profissionais.
E ele achava muito complicado ser profissional de teatro. Ele achava que era um sacrifício, e ele tinha toda a razão. Era um sacrifício, era preciso de você ter uma disposição muito determinada para isso, porque senão você não durava, né? E a gente constata isso no dia a dia. Às vezes as pessoas se encantam, né, em ser, hoje em dia, mais ser famoso do que ser artista, né? As pessoas se encantam e depois que veem que a coisa não é fácil, né? Não é tão cor-de-rosa assim. Você se dedicar à atividade artística é como você se dedicar a qualquer outra profissão. Você vai ter que ter o seu foco, você vai ter que se preparar, você vai ter que se reinventar, você vai ter que trilhar um caminho que às vezes não é tão glorioso e tão glamuroso assim. Mesmo os artistas que às vezes têm boas oportunidades profissionais, às vezes vão trabalhar contratados em redes, grandes redes, emissoras de sucesso, mas às vezes quando também passa essa fase, né, a pessoa fica meio na rua da amargura, sem como manter o mesmo padrão, né? A gente sabe que é uma vida difícil, ainda mais agora, depois desse período de pandemia. Acho que nós vamos ter que nos reinventarmos. Nós vamos ter que pensar em como prosseguir, né? Como fazer dessa escolha, numa época dessas, uma profissão. A gente vai ter que ter muita responsabilidade. Mais responsabilidade, talvez uma reflexão, né? Sobre o que significa isso, ser artista, ser profissional, né? Eu já falo isso agora como presidente do sindicato, porque nós estamos há mais de um ano sem trabalho. E eu fico até tentando buscar o Ítalo para ver se ele tem algum palpite, algum consolo, alguma dica, né? Para como que a gente vai prosseguir, que é o que eu mais escuto no sindicato, né? O que vai ser da gente? Como que a gente vai fazer para levar em frente, para a gente continuar sendo artistas, numa época que a gente está vendo o trabalho que a gente fazia aqui em cima, né? Com pessoas vivas, né? Vivos lá na plateia, vivos aqui no palco, a gente trocando essa energia através do espetáculo de teatro. E agora nós estamos todos sendo concitados a pegar esse trabalho que nos move, que é a nossa vida, e transportar isso para a linguagem audiovisual. Está sendo um sacrifício muito grande, né? Ainda mais para as pessoas que têm 30, 40 anos de atividade, como eu acho que é o caso de todos nós, né? Está sendo difícil, é um momento difícil, porque não é a mesma coisa. Nós vamos ter que desenvolver uma outra expertise, como filmar teatro para que não vire filme, não vire novela, nada disso, para que continue teatro. Como filmar teatro como teatro e apresentar isso para as pessoas. Que talvez esse período ainda demore uns 3, 4 anos ainda para passar e para a gente ter a possibilidade de ter público na plateia, né? Porque o que paga o nosso cachê é a quantidade de pessoas que pagam o ingresso. E com a capacidade dos teatros reduzidas em pelo menos 30%, né, vai ficar bem difícil de sustentar a atividade com venda de ingresso, né? E isso vai de encontro ao que a gente sempre buscou, né, que é uma certa independência, né, que é o que o Ítalo sempre fazia e sempre ensinou para a gente, que você quer fazer teatro amador, ele buscava alguns apoios, conseguia alguns apoios, mas quase sempre era uma coisa autossustentável. O Ítalo vendia ingresso, vendia, mas não é com aquele negócio
só de vender ingresso. Ele fazia a família inteira do artista se interessar e todo mundo vinha, assistia. E muita gente tinha contato com a arte a primeira vez na vida, né? E eram plateias lotadas, lotadas. Coisa que hoje em dia muito profissional não está conseguindo. Bom, em resumidas contas, eu acho que o Ítalo é até difícil da gente definir. Eu acho que o Ítalo foi sei lá, uma vez tocou um terceiro sinal e começou um espetáculo que um dia acabou, mas que deixou a gente muito enlevado, muito inspirado e que está nos sustentando até hoje. É isso. Muito obrigado.